Como eu estudaria para o cargo de promotor de justiça? Qual estratégia que eu utilizaria hoje para ser aprovado? Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas e professor do Estratégia Carreira Jurídica. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal do Estratégia Carreira Jurídica para você receber as atualizações dos nossos vídeos e todo o nosso conteúdo. E fica até o final porque você vai receber um presente que eu garanto que você não vai se arrepender. E hoje eu vou te mostrar como eu estudaria para promotor de justiça com base na minha experiência de 7 anos de estudos para concurso, para técnico, analista e para MP. E a minha ideia aqui é te dar um plano para você executar. A ideia é otimizar ao máximo o seu tempo para você ter o melhor aproveitamento possível e não cair nas mesmas armadilhas que eu caí. Então, nosso vídeo vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro, eu vou te contar os principais erros da minha preparação para você não repetir e ganhar tempo. Depois, eu vou trazer os principais acertos para você encurtar o seu caminho. Em seguida, eu vou te mostrar como eu organizaria hoje a minha rotina de estudos para o cargo de promotor de justiça. E no final, você vai receber um presente muito especial para te ajudar a colocar esse plano em prática e começar a executar a partir de hoje. Então fica aí que esse vídeo pode ser o diferencial na sua preparação. A gente está num momento muito favorável para quem sonha em ser promotor de justiça. Vários ministérios públicos estão com movimentação de concurso ou previsão de edital para 2026, como o Ministério Público de São Paulo, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Ceará, enfim, são inúmeras oportunidades. Então a pergunta não é se vai ter prova, mas a pergunta é se você vai estar pronto ou pronta quando o edital sair. E é justamente para isso que serve o plano que eu vou te apresentar aqui hoje. Então vamos lá. Quais foram os principais erros da minha preparação? O primeiro grande erro foi tentar criar um cronograma perfeito de estudos. Eu sempre tentei criar um cronograma perfeito, milimetricamente calculado, à prova de falhas, e eu sempre me frustrava porque às vezes acontecia o imprevisto e eu não conseguia cumprir a meta estipulada ou fazer as revisões com a mesma periodicidade. Aí eu acumulava os estudos para os dias seguintes. Enfim, a lição que eu tirei disso foi: não existe um cronograma perfeito. O cronograma é que deve se adaptar à sua realidade. E você precisa saber que alguns dias você vai cumprir 100%, outros dias vai cumprir 60% ou 40%, e está tudo bem. O mais importante é a constância, progredir a cada dia. Você vai reorganizando os estudos durante a sua caminhada. Então foque no seu estudo e se desprenda um pouco de ter aquela rotina perfeita. O segundo erro foi tentar criar resumos de todos os assuntos e de todas as matérias. Para o cargo de promotor de justiça, fazer resumo de todos os assuntos, todas as matérias, é humanamente impossível, vai atrasar muito a sua progressão nos estudos e vai comprometer o seu tempo para aprovação. O ideal é fazer resumos apenas de pontos específicos, daqueles conteúdos mais complexos, para facilitar a memorização. A maior parte dos assuntos você consegue aprender só com a leitura, a utilização dos grifos, resolução de questões. Você vai se deparar com aquele assunto periodicamente, então não precisa se preocupar em querer fazer resumo de tudo. Um outro erro foi não acompanhar a atualização da jurisprudência. Uma grande diferença do estudo para carreiras jurídicas, especialmente para o cargo de promotor de justiça, é acompanhar a jurisprudência e não só saber a tese final que foi adotada, mas os fundamentos jurídicos que foram utilizados para chegar àquele entendimento. Essa atualização jurisprudencial vai fazer toda a diferença em todas as fases do concurso para promotor de justiça. Então, faça um estudo pelo menos da jurisprudência dos 3 últimos anos, porque as mais antigas já vão estar incorporadas no seu material de estudos principal. Um outro erro foi utilizar um método inflexível de revisões. Muita gente utiliza aquele método de revisão de 24 horas depois do primeiro estudo, depois 7 dias e depois 30 dias. E após isso, revisões periódicas a cada 30 dias. Para mim e para outros colegas, esse modelo não serviu, porque chega um momento em que você já estudou uma grande quantidade de assuntos e a quantidade diária de revisões vira uma bola de neve. Você acaba travando muito a progressão do estudo das disciplinas porque você passa mais tempo revisando do que estudando novos assuntos. Então, para mim, o ideal é buscar um ponto de equilíbrio, revisando nos fins de semana o assunto que foi estudado durante a semana, seja por questões ou por grifos, ou a cada 15 dias para fazer um simulado geral do assunto estudado nas semanas anteriores, para manter aquele conhecimento, mas sem deixar de progredir também com os assuntos novos. Um outro erro foi não fazer provas por achar que eu não estava preparado. Muitas vezes o candidato deixa de fazer provas para cargos maiores achando que não está preparado, que precisa estudar mais porque não fechou o edital ainda e tem receio de ser reprovado. No meu caso, por exemplo, eu fui aprovado para o MP estudando cerca de 70% do edital. Então, tira essa crença de que você precisa saber todo o edital para ser aprovado. Você precisa saber o suficiente e ter um bom desempenho na prova. Agora, eu vou trazer os principais acertos da minha preparação que eu entendo que fizeram toda a diferença para a minha aprovação. O primeiro foi fazer simulados e corrigir item por item detalhadamente. Eu sempre fiz muitos simulados e é necessário que você corrija todas as alternativas de todas as questões, entendendo o motivo do erro ou do acerto de cada uma delas. Eu utilizava a correção dos simulados como uma forma de estudo ativo, não só para saber
saber aquilo que eu acertei ou errei, mas para estudar aqueles pontos que eu percebi que eu não lembrava ou que eu tinha pouco conhecimento. Então eu fazia um estudo direcionado, corrigindo o que estava errado para sair dali e não errar mais nos próximos simulados. Então eu sempre digo que os simulados são como se fosse uma bússola para direcionar os estudos, mostrando aqueles assuntos que merecem uma revisão mais aprofundada e os assuntos que já estão consolidados. E também são importantes para você treinar o seu tempo de prova para não ser surpreendido no dia da sua prova real. Um outro acerto foi utilizar os grifos e questões como forma de revisão. A minha principal forma de revisar os assuntos foi por meio de questões. Quando eu sentia a necessidade de aprofundar um pouco mais, eu pegava os grifos do meu material e dava uma lida naquele ponto. E eu entendo que essa técnica foi muito boa e acelerou o meu processo de aprovação. Eu abandonei aqueles inúmeros resumos que eu fazia de todas as matérias e utilizei basicamente isso para minha revisão, que eu fazia com certa flexibilidade nos fins de semana, ou depois de 15 dias ou 20 dias, conforme eu ia encaixando na minha rotina. Um outro grande acerto foi utilizar a análise estatística dos assuntos mais cobrados para o cargo de promotor de justiça. Eu acredito que um grande diferencial foi ter mapeado a prova do Ministério Público, visto os assuntos mais cobrados de cada matéria e, principalmente no pós-edital, ter focado naquilo que realmente mais cai. É importante lembrar que, assim como em outros concursos jurídicos, o concurso do Ministério Público tem uma especificidade e considera as matérias e os assuntos relacionados também à atuação funcional. Então, para fazer um estudo inteligente, essa análise é fundamental. Eu gostava de separar os 5 temas mais cobrados de cada matéria e criar um simulado geral só com esses temas. Era uma boa forma de revisão no período pós-edital. Por exemplo, em direito penal, os assuntos mais cobrados nos últimos anos pro MP foram teoria geral do crime, teoria geral da pena, crimes contra a pessoa. Sabendo disso, a gente pode reforçar sua preparação nesses temas, porque certamente vão ter uma incidência maior do que de outros temas. E eu já adianto que no final desse vídeo você vai ter acesso a tudo isso que eu tô mostrando aqui. Um outro acerto foi não trocar de material de estudos durante a minha jornada. Muita gente fica trocando de material durante os estudos, sempre que sai um novo concurso. Isso atrapalha muito porque o nosso cérebro não gosta de mudanças. Ele gosta daquilo que ele tem afinidade, que ele já viu várias vezes, que ele se sente confortável, material com as suas anotações, que você já estudou. E quando você troca de material várias vezes, isso atrapalha a sua capacidade de aprendizado, porque você vai precisar se adaptar novamente àquele material, e isso leva tempo. Então, a minha recomendação é: tenha um material único com seus grifos, atualizações, anotações, e mantenha ele do início ao fim, mudando só se realmente for necessário ou se o material estiver muito desatualizado. Um outro grande acerto foi utilizar os materiais em PDF do Estratégia. Eu tive muitas dúvidas no início se eu utilizaria livros físicos ou os materiais em PDF, mas depois que eu comecei a estudar pelos manuais em PDF do Estratégia, eu vi que atendeu todas as minhas necessidades, porque eu poderia levar para qualquer lugar, teria um material atualizado e que possuía a doutrina, jurisprudência, leis secas, questões, tudo direcionado para o cargo de promotor de justiça, atendendo a todos os pilares de uma boa preparação para concurso. Então, foi realmente um diferencial para minha aprovação. Agora, eu quero compartilhar com vocês a forma que eu entendo mais adequada para organizar seus estudos. Na verdade, isso é muito pessoal e não há uma única forma correta. A melhor forma é aquela que você se adapta e traz resultado. Então, eu recomendo testar e ver se você vai se sentir bem. Muita gente utiliza aquele método de calendário semanal de estudos, dividindo as matérias por dia e a quantidade de horas. Acontece que para mim e para vários outros aprovados, esse método não deu certo, porque quando há um imprevisto, você acaba não estudando em determinado dia e só vai estudar aquela matéria daqui vários dias ou até mesmo na outra semana. Então isso me gerava uma ansiedade e no fim eu estava tentando me adequar ao cronograma e não o cronograma tentando se adequar à minha realidade. Então depois de eu pesquisar muito, eu encontrei um método de ciclos de estudos em que você estuda de forma contínua as matérias de onde você parou no dia anterior. Então, por exemplo, se você definiu que estudaria hoje 2 horas de direito constitucional durante seu ciclo e só deu para estudar 1 hora, amanhã, quando você retomar os estudos, você continua estudando constitucional por mais 1 hora para completar aquela matéria no ciclo. E depois você passa para a próxima matéria, e assim sucessivamente. Então, basicamente, o primeiro passo é definir as matérias do seu ciclo, as matérias mais importantes para o seu concurso. E eu já adianto aqui que para o cargo de promotor de justiça, existem 6 matérias que são a base de todos os concursos, que são constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. Só essas matérias já são quase 50% do seu concurso. Você vai receber todos esses dados ao final do vídeo. O segundo passo é definir o tempo para cada matéria. Pode ser 1h30, 2 horas, o que vale é o tempo líquido, cronometrado. O terceiro passo, você vai organizar a sequência das matérias conforme entender mais adequado e de acordo com as suas preferências. E por fim, você vai iniciar os estudos e seguir de onde você parou no dia anterior. Esse seria um exemplo de ciclo de estudos com as 6 matérias principais, e quando você finalizasse uma matéria, passaria para outra. Se acontecesse algum imprevisto na sua rotina, isso não ia atrapalhar a sequência de estudos e você deveria apenas começar de onde você parou no dia anterior. Quando você finalizasse o ciclo, você
você reiniciaria novamente até ir finalizando o conteúdo das matérias e ir inserindo aos poucos as outras matérias conforme for avançando nos estudos. Lembrando que em cada bloco de estudos você deve encaixar a leitura da doutrina, da jurisprudência, da lei seca e das questões para o seu estudo ficar completo. Eu sugiro seguir os ciclos de estudos de segunda a sábado e no domingo eu gostava de deixar o dia mais leve, fazendo apenas revisões, questões, simulados ou leitura de informativos. Se você ainda está na fase do pré-edital, siga o seu ciclo de estudos e quando você estiver avançando nas matérias, você pode tirar um momento da sua semana para encaixar também as questões discursivas das provas anteriores, para ir se adaptando aos poucos à segunda fase. E atenção, porque se você estiver no pós-edital, você precisa estudar de uma forma diferente. Eu dava prioridade para estudar os assuntos com maior incidência nas provas com base naquela análise estatística conforme eu informei, fazendo muitas questões desses assuntos, tudo isso para chegar na prova com o melhor desempenho possível. Para te ajudar a transformar essa ideia em um plano de verdade, o Estratégia preparou um material especial gratuito, o Manual da Carreira do Promotor de Justiça, com um panorama atualizado dos concursos do Ministério Público, explicação das etapas do concurso, modelo de ciclo de estudos, tudo isso que nós vimos hoje e muito mais. Esse material eu queria ter tido acesso lá atrás, quando eu comecei a estudar. O link para baixar está aqui na descrição do vídeo. Baixe esse manual, adapte o planejamento à sua realidade e comece a executar hoje mesmo. E aí, gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, se inscrever no canal do Estratégia Carreira Jurídica, também de me seguir nas redes sociais, @MatheusOliveiraMP, para você acompanhar sempre as melhores análises para o seu concurso. Um grande abraço e sucesso nos estudos!